Mais um vídeo de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo que a pesquisa do Corinthians em relação à contratação de Felipe Coutinho. Vamos falar também se existe alguma chance de Roger Guedes deixar o Corinthians nesse momento para atuar no futebol inglês. Vou te falar também um ruído entre o profissional e o sub-20 em relação aos jogadores que podem ser aproveitados após a Copa São Paulo. Então o Santos, hein? Será que o Santos pode vender o Ângelo para o futebol europeu agora? Por isso, nesse brinde de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E eu sempre falo aqui, os números comprovam, tá? Cobertura excepcional do DL, no caso Pelé, né? Do velório do Pelé, enfim... O Brasil, né, o mundo perdeu o rei do futebol. E você pode também acessar gazetasp.com.br, é a Gazeta de São Paulo que faz parte do grupo do DL e é um baita de um site também para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital e também no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E não pode faltar, claro, no blend de informações, o rei do café, o rei do blend. Rei do café é onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial, tem até descafeinado agora, tem as cápsulas, tem sorvete de café, tem tudo. E é café de verdade, é café especial, você precisa tomar café de verdade, começar a tomar o verdadeiro café, tá? E vou deixar inclusive o link na descrição e o cupom para você começar a tomar um café de qualidade para você, caminho sem volta, hein? Então, compra lá no Rei do Café um cafezão top para você, tá certo? Vamos começar nesse vídeo aqui falando do Santos, né? Já que o Rei do Café é de Santos, o Diário do Litoral também, o Santos pode vender o garoto Ângelo, é uma das grandes revelações, né? Dizem na Vila Belmiro, né? Dos últimos anos, até porque também tem o Marcos Leonardo, que é muito bom jogador, é centroavante, o Ângelo joga pelos lados, e o Santos, no momento, recebe uma proposta do Milan da Itália, tá? O clube italiano enviou uma proposta, segundo o jornal francês L'Equipe, tá? O Milan teria enviado uma proposta para contratar o jogador de apenas 18 anos de idade, né, que pertence ao Santos, e de acordo, né, com o veículo, né, de imprensa francês, o Milan está oferecendo 85 milhões de reais, né? São 15 milhões de euros, 85 milhões de reais pela cotação atual. Na Vila Belmiro, a proposta não caiu bem, tá? Não existe o interesse, né, do Santos negociar o Ângelo por 15 milhões de euros, até porque na temporada passada, né, já estamos em 2023, o Santos recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Newcastle da Inglaterra. Então não faria sentido nenhum o Corinthians vender agora por 15 milhões de euros o Ângelo para o Milan. Então o garoto deve iniciar a temporada ainda no Santos, né? Porque no Santos, a gente sabe que o Santos tem uma tradição de vender os jogadores mais cedo, enfim, vendeu o Rodrigo, não havia nem placado ainda no time titular, vendeu por acima do valor da multa rescisória, né? Na época eu cobri o Santos, foram 55 milhões de euros, então o Santos não vai vender por 15 milhões de euros o Ângelo para o Milan e vai aguardar novas propostas. Ele deve iniciar a temporada de titular. Ele, Marcos Leonardo e Soteldo, ou ele, Marcos Leonardo, enfim, ou Speed Mendonça, vamos ver como que vai armar o time técnico Odair Helma, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, tá? Proposta para o Ângelo, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, vale tudo isso, garoto? Comenta aqui, vamos falar muito do mercado da bola nesse blend. Antes do mercado da bola, um bastidor do Corinthians, tá? No Corinthians, a gente sabe que existe hoje, né, um ruído entre o time profissional do Fernando Lázaro com o Danilo Sub-20, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por quê? Porque os jogadores que agradam, tá? Nem todos, claro, mas os jogadores que agradam o técnico Fernando Lázaro, inclusive tem treinado
na equipe profissional, são jogadores que não devem iniciar a Copa São Paulo de Futebol Júnior na Copinha como titulares, tá? Eu falo para vocês de 2 jogadores, né? Porque primeiro eu vou falar a provável escalação, né? Que tem Cauê, Léo Maná, João Pedro, Murilo e Vitor Mir, o Zé Vitor, o Matheus Araújo, tá? E deve jogar o Riquelme, porque o Guilherme Biro não vai atuar, porque vai ser convocado, né, pela seleção brasileira sub-20, enfim, e deve desfalcar o time aí. E aí nós vamos saber exatamente como entra esse time titular do Corinthians para a Copinha, mas o meio-campo é Zé Vitor, Pedrinho e Matheus Araújo, tá? O Biro atua do lado direito, o Pedro do lado esquerdo e o Arthur Souza de centroavante. O Pedro é um jogador que o Corinthians tem que lançar esse ano, que é minha opinião, tem que lançar esse ano, porque senão o Santos já está aí, ó, recebendo proposta pelo Ângelo, o Marcos Leonardo, o Palmeiras já vendeu o Endrick, e o Pedro, que é titular do lado do Endrick no ataque, não tem oportunidades. Mas existem, né, 2 jogadores que agradam muito o técnico Fernando Lázaro, e eu até comentei isso com vocês na nossa programação ao vivo aqui. Temos o Café da Fiel, programa que só fala de Corinthians todo dia no final da tarde. Aliás, amanhã, a primeira edição do ano do Café da Fiel, tá? Voltamos normalmente com o Café da Fiel. Mas eu já havia alertado vocês que 2 jogadores agradam muito. Gabriel Moscardo, tá? Que brilhou no Sub-17 do Corinthians e, né, foi aí relacionado para a Copinha 23, mas não será titular, tá? Do técnico Danilo. Esse jogador já é visto aí como uma grande promessa, tá? Pelos profissionais, né, que trabalham com o Fernando Lázaro no time de cima, e também o Breno Bidon, né, que é um meia, que aliás poderia até substituir o Biro, né, mas a gente não sabe como é que vai armar o time o técnico Danilo. Talvez o Wesley venha fazer essa função no lugar do Biro, porque o Biro foi convocado, né, como eu disse, para a seleção brasileira sub-20. Então nós vamos aguardar, mas o ruído é exatamente esse, né? Dos jogadores que o Corinthians pensa em utilizar no profissional, 2 jogadores que são mais elogiados não vão jogar como titulares na Copinha, né? Eu acho que o Gabriel Moscardo, se realmente tem essa qualidade toda que estão falando lá dentro do Corinthians, eu trouxe essa informação para vocês, que o menino é bom mesmo e tem arrancado elogios. Se ele é bom, o processo no Corinthians demora muito. Tem jogadores que já foram testados no Corinthians, como o próprio Pedrinho, enfim, o Matheus Araújo. Eu acho que poderia, né, o Breno Bidon e o Gabriel Moscardo poderem atuar, quem sabe, aí na equipe titular já do técnico Danilo na Copa São Paulo. O Pedro deve ser titular, o atacante que joga pelo lado, esse pode ser aproveitado. Na zaga também, o Murilo é outro jogador que estão de olho para o profissional também. Vamos aguardar, né? Mas esperamos que o Corinthians realmente venha revelar jogadores e poder fazer boas vendas, né? A maior venda do Corinthians foi o Pedrinho. O Corinthians precisa vender mais jogadores para a Europa e emplacar jogadores na equipe titular. Lembrando que estão indo embora agora, né? 2 jogadores das categorias de base do clube, Robert Renan indo para o Zenit e o Duqueiroz, né? Robert Renan vai agora, Duqueiroz no meio do ano. Jogadores revelados pelo Timão e envolvidos na compra de Uri Alberto pelo Timão, tá certo? Comenta aqui embaixo. Existe a chance do Corinthians vender o Roger Guedes agora? Há um jornalista turco, Ekron, não sei o que é o nome dele, Tupac Shakur, deve ser Tupac, Tupac, deve ser. Enfim, eu tô falando isso, né, porque esse jornalista turco, ele é turco, ele dá notícias do futebol inglês, do Brasil, enfim, e ele acerta muito pouco para não falar quase nada, tá? Tô falando isso com todo respeito, porque é a realidade, então a gente não pode esconder também a verdade de vocês. E esse jornalista disse que o Roger Guedes está na mira e pode jogar já na Premier League agora, né, no futebol inglês. Enfim, eu não consegui confirmar essa informação dentro do Corinthians, tá? Mas a informação que eu tenho para passar para vocês é que o Corinthians não considera nenhum jogador hoje inegociável. E que se chegar uma boa proposta para o Roger Guedes, o Corinthians negocia. Então, o Roger Guedes não vai ter problemas em deixar o Corinthians caso pinte, claro, uma boa proposta. Precisa ser uma proposta boa. Então, eu já estou avisando aqui vocês, e vocês sabem quando eu falo, é na temperatura certa, né? O Felipe Coutinho, quando existia uma empolgação muito grande, que já havia até acerto, enfim, já era jogador do Corinthians,
Eu, respeitando todos os colegas e as informações que estavam dando, disse para vocês que não era bem por aí. Aliás, falei para vocês que o Coutinho não havia pedido a liberação para o Aston Villa, tá bom? Então, enfim, eu vou falar sobre o Felipe Coutinho já agora, mas só lembrando que eu estou trazendo a informação para vocês na temperatura certa. Não existe proposta pelo Roger Guedes, não confirmei nenhuma proposta da Premier League, mas estou afirmando para vocês que se chegar alguma proposta, tá, o Corinthians não vai fazer muito jogo duro, não. É claro que não vai ser a troco de bananas, né? Enfim, tem que ser uma proposta decente e aí o Corinthians negocia. Lembrando também que o Corinthians só tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Então, para ser um bom negócio para o Corinthians, tem que ser uma baita de uma proposta, porque o Corinthians vai ficar com muito pouco dinheiro aí nessa transação e uma possível saída de Roger Guedes, que deve iniciar a temporada no ataque com Yuri Alberto, que está comprado pelo Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha aí de uma possível venda de Roger Guedes. Eu acho nada bom para o Corinthians, porque para achar um jogador do nível do Roger Guedes no mercado com grana hoje é difícil. Mas eu quero a sua opinião. Comenta aqui. Felipe Coutinho, existe um pessimismo realmente hoje do Corinthians em relação à contratação de Felipe Coutinho? Não é muito diferente do que eu estava informando vocês na semana passada e as coisas vão se encaminhando da maneira que eu estava dizendo. Nunca disse que o Felipe Coutinho não vai jogar no Corinthians, muito menos que vai jogar no Corinthians. Eu tenho que informar vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo no momento é o interesse do Corinthians. Há uma conversa entre o Kia e o Aston Villa, mas não existe uma conversa do Corinthians diretamente com o Aston Villa. E o Aston Villa quer ouvir propostas, seja da Europa e seja também do futebol brasileiro. Até porque até agora não chegou nenhuma proposta do futebol europeu para o Aston Villa em relação a Felipe Coutinho. Então não seria impossível negociar com o futebol brasileiro. A questão é que muita gente acha que o Felipe Coutinho já estava avançado com o Corinthians e fechado, e não é bem por aí. Eu já informei para vocês lá atrás que o Aston Villa vai ficar de olho no mercado europeu para depois pensar em alguma coisa. E eu já havia falado para vocês lá atrás também, tá? Que não existia essa empolgação toda do Coutinho, enfim, pedir a saída, e que o Corinthians também não está com pressa, e que acha também que não é muito favorável trazer o Coutinho para pagar uma baita grana por ele para jogar o Campeonato Paulista. Então, ele pode vir para o Campeonato Paulista? Pode, mas pode também nem vir jogar no Corinthians. As coisas ainda, enfim, estão sendo conversadas, não existe nada adiantado para nenhum lado. Mas há a possibilidade, eu já vim informado para vocês na semana passada, do Coutinho, por exemplo, ser contratado só depois do Campeonato Paulista, quando o Aston Villa perceber que não tem nenhuma proposta por ele, que não vale a pena continuar com um jogador caro que ganha 3 milhões de reais por mês, até mais do que isso, para ficar no banco de reservas. Lembrando que ele entrou mais uma vez em campo hoje, jogou 2 minutos na vitória do Aston sobre o Tottenham por 2-0, já havia entrado cerca de 4 minutos na derrota do Aston Villa para o Liverpool. Enfim, ele começou o ano já atuando no Aston Villa. E o seu companheiro de equipe, que inclusive já foi companheiro e também foi revelado pelo Vasco da Gama, o Douglas Luiz, ele disse que o Felipe Coutinho está feliz no Aston Villa, tá? E não tem pressa para retornar ao futebol brasileiro. Foi uma entrevista à ESPN, abre aspas. Ele está muito feliz, a gente sempre conversa, sempre brinca sobre voltar junto para o Vasco. Espero que isso aconteça um dia para a gente jogar junto por lá. Ele está feliz aqui, nosso foco é aqui. Ele tem 30 anos agora e pode jogar em alto nível até os 35. Ele não tem pressa de voltar ao Brasil agora, tá? Enfim, ele ainda completou, os rumores acontecem ainda mais com a janela aberta, tem a prioridade do clube, que acha que por ele não estar jogando aqui, querer sair, que pode querer sair. Mas ele está feliz aqui, fiz o gol e fui dar um abraço nele, sempre procuro elogiar ele, estar do lado. Então, o Douglas Luiz, que foi revelado pelo Vasco, diz que há um desejo, sim, deles jogarem um dia juntos no Vasco da Gama, o clube que revelou a dupla aí para o futebol brasileiro. Eu já tinha trazido para vocês essa conversa do Vasco, esse interesse do Vasco. O Vasco está de olho também no Coutinho, tá? E uma fonte me disse realmente que o Vasco agrada o Coutinho, viu? É uma possibilidade. Então, o Corinthians hoje, no futebol brasileiro, o Corinthians tem a concorrência do futebol europeu e tem a concorrência também do Vasco da Gama. Vamos aguardar. Por enquanto, gente, esperar no sapatinho, torcedor corintiano, e seguir passo a passo aí
as conversas e negociações em relação a Felipe Coutinho, nada adiantado, longe de fechar, também não quer dizer que não vem, mas vamos com calma, já havia avisado vocês na semana passada, porque aqui a informação é na temperatura certa. Começando o ano, que Deus abençoe sua vida, seu 2023, um feliz 2023, e vamos seguir firmes e fortes aqui no canal Café do Setorista. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela confiança. Deixa o likezão, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tá bom? Para você fazer parte aqui do nosso clube de membros, participar do nosso grupo de WhatsApp, enfim, participar também das lives. Vamos embora, tocando o barco aqui em 2023. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa o likezão, valeu, até o próximo café.